A graça e a paz, meus amados, nesta manhã de quarta-feira, dia 29 de maio do ano de 2024. E vamos que vamos neste dia ensolarado, um pouco menos quente que ontem, mas igualmente bonito. Dias assim despertam emoções na gente, né? E falando em emoções, uma vez alguém definiu que a emoção é uma reação imediata a um estímulo. É algo que mexe com você e que não envolve pensamento. Já o sentimento envolve um alto grau de componente cognitivo, ou seja, de conhecimento, de pensamento a respeito, né? De percepção e avaliação de algo. Ou seja, emoção é reação, enquanto que sentimento é construção. Você constrói um sentimento. Emoções são coisas passageiras. Sentimento é mais perene, ou seja, ele permanece por mais tempo. Às vezes uma vida inteira. E aí é que está a questão. Se eu vou ter um companheiro ou alguém a minha vida inteira comigo, a gente tem que ter uma ideia de que esse companheiro, essa pessoa, deve nos trazer paz, equilíbrio, proporcionar crescimento, tá? Ou seja, coisas positivas. Então, da mesma forma, um sentimento ele não deveria, se eu vou carregá-lo, ele não deveria me causar nenhum prejuízo nem dano, mas ele deveria em algum momento fazer com que eu me sentisse melhor, ou mais acolhido, ou mais preparado, ou coisas assim, mas não me puxar para baixo. Pessoas sentem muitas, nós podemos dizer que a gente sente muita coisa, né? Nós temos muitos sentimentos, às vezes de culpa, às vezes de vergonha, às vezes sentimentos de superioridade, enfim. E entender que nós somos seres emocionais, somos racionais também, mas somos seres emocionais. Durante o dia, a gente passa por muitas questões. Às vezes você se assusta, às vezes você se indigna, fica chateado, às vezes você fica pesaroso ou saudoso, você sente algo, você vê alguma coisa e que seu coração acelera, ou você olha algo e se acalma, enfim. E a questão é, o quanto eu permito que isso entre em mim? O quanto eu permito que isso direcione a minha vida? Porque emoções acabam sendo circunstâncias, né? E como é que eu lido com as circunstâncias? Eu permito que o meu olhar para a vida, o meu olhar para frente, seja baseado nessas circunstâncias? E com o passar do tempo, essas emoções que eu dou mais valor acabam se transformando em algo maior, em algo que vão fazer que elas se transformem num sentimento, elas sejam construídas num sentimento. Então, quando eu olho, por exemplo, para amigos que estão crescendo na vida e vejo esses amigos a cada dia que passa melhores financeiramente mais estáveis emocionalmente, com relacionamentos bem resolvidos e tal, isso pode em algum momento despertar um sentimento de inveja ou
um sentimento de inferioridade, porque ele conseguiu e eu não consegui. E essas questões, elas vão forjando uma realidade que eu acabo mergulhando nela. Nós acabamos mergulhando nelas. E aí eu vou à Bíblia e olho um provérbio que eu acho, que eu entendo como algo muito importante, muito interessante, que diz assim lá no Provérbios 25, verso 28, fala: um homem que não sabe controlar as suas emoções e vontades é como a cidade com seus muros derrubados. A época que se construiu, que se escreveu esse provérbio, as cidades eram fortificadas, ou seja, elas tinham muros, e as pessoas moravam ali dentro para se proteger de forasteiros, de ladrões, seja do que fosse, que as ameaçasse. E é muito feliz essa comparação de uma pessoa que não sabe controlar suas emoções e vontades com uma cidade desprotegida, né? Porque se você não tem muros, se a cidade não tem muros, ela estava desprotegida. Ou seja, quem estava dentro dela estava desprotegido e poderia ser a qualquer momento usado de alguma forma ou machucado, enfim. Ou seja, estar em uma cidade sem proteção, sem muros, é o mesmo daquele que expõe os seus sentimentos e emoções, enfim, para qualquer um. Você fica vulnerável, a pessoa sabe como te manipular, de repente tem uma ideia negativa a seu respeito, enfim. Ou seja, que o dia de hoje seja olhar para dentro e ver o seguinte: como é que estão os muros, meus muros? Eles estão derrubados? Como é que estão as minhas proteções? Como é que estão os meus posicionamentos diante das emoções que me acercam ao longo do dia? Eu dou muito valor a elas? Qualquer coisa me desestabiliza? Qualquer coisa me entristece? Enfim. E olhar para fora e ver um mundo que pode despertar imensa quantidade de emoções, positivas e negativas. O que eu escolho? O que eu alimento? Bendito e exaltado seja o nome do Senhor, por se preocupar, Deus, com o nosso bem-estar emocional, por se preocupar com o nosso aprendizado nessa caminhada chamada vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor sempre, absolutamente sempre, demonstra o quanto nos quer bem. Essa é a nossa oração de reconhecimento e de agradecimento neste dia, no nome sempre poderoso de Jesus. Amém e amém. E vamos nos falando.